Guilherme Nakashima mandou o portfólio pra gente dar uma olhadinha aqui e ele disse o seguinte: Oi, Marco, não fiquei 100% feliz com essa primeira ilustra, já que tem muitos personagens e eu acabei me perdendo bastante no processo. Então, se puder falar um pouco sobre composição e hierarquia em ilustras mais volumosas / complexas, seria legal. Se vir algo mais que vale a pena comentar no portfólio, é super bem-vindo também. Obrigado. Cara, assim, olhando o portfólio como um todo, acredito que esse portfólio é bem legal, cara. Você tem imagens bem bonitas, visualmente apelativas, interessantes. Me enche os olhos, então eu quero dar uma olhadinha com calma antes de qualquer coisa. E a gente pode falar um pouquinho sobre composição nessa, com certeza, mas eu quero dar uma olhadinha nas outras. Pelo que eu vi aqui, tem coisa muito boa, cara. Olha essa imagem, que legal. Olha esse projeto, pessoal. Que cores lindas. Eu adoro. É fruta-cor, né? Que chama? Furta-cor? Fruta-cor? Furta-cor? Como é que fala? Furta-cor, né? Furta não, fruta. Tá, fruta-cor, então. Caraca, muito legal. Gostei das explorações também. A pose do personagem conta muito. Bem legal, cara. Olha que lindo isso aqui. Adorei os pés, especificamente. Gostei de como você separou os dois. O jeito que você renderizou essa imagem ficou muito legal, cara. Muito, muito legal. Pô, até nessa aqui, acredito que as dicas de composição podem te ajudar um pouco, tá? Mas muito legal. O portfólio é bem interessante, Guilherme. Você já tá trabalhando na área, né? Com certeza. Né? 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 Olha que legal, cara. Você não tá trabalhando na área, mas eu estou tentando. Mas a culpa não é sua. Você já fez a sua parte muito bem. O seu trabalho já é muito legal. Com certeza, Guilherme. Alô, estúdios de todo o Brasil. Temos uma pérola. Mais uma pérola no nosso chat que não trabalha com arte, mas que tem todo o potencial e já um portfólio muito bom para pegar trabalhos, com certeza absoluta. Vendo o seu portfólio, eu vejo você trabalhando para peças promocionais de jogos, com concept para jogos. Eu vejo você fazendo concept para modelos 3D, sabe? Tipo, concept de personagem para modelinho 3D, para impressão, por exemplo, que tem muito estúdio até que contrata a galera que tá começando, mas o seu trabalho já tá acima de quem tá começando. Com certeza você não tem um portfólio que eu olho e falo, ah, beleza, esse cara nunca trabalhou. Não, eu vejo um portfólio de um profissional, bem legal, por sinal. Definitivamente, cara. Então, no seu caso, Guilherme, eu acho que você já deveria estar mandando alguns e-mails. Se você não mandou nenhum e-mail, é porque, se pá, você não quer trabalhar. Você já mandou e-mail pra galera? Você é um artista que com certeza contribuiria muito para um estúdio menor de jogos. Até para estúdio grande, se você tiver interesse, seria útil, assim, sabe? Seu trabalho seria bem valioso. Acho que em questão de ilustração mais renderizada, tipo Splash, acredito que o desenho não tá tão legal. Essa composição, por exemplo, é um trabalho mais antigo, né? Mas, por exemplo, essa ilustra, eu sinto que o desenho não valoriza muito o personagem. Eu vejo o personagem com uma câmera meio de cima, só que o cenário tá sendo visto por baixo. Tem algumas coisas que me geram um estranhamento, então quando você tenta conectar um personagem com o cenário, as coisas ainda não ficam muito certinhas, sabe? Mas eu vejo muito, muito, muito potencial. Ó, que é a mesma coisa. Um personagem claramente com uma câmera frontal ou vista de cima e o cenário visto por baixo. Quer ver um exemplo de uma imagem que é bem antiga do César, mas que me remete bastante a essa composição? E só para te mostrar um outro exemplo, de novo, essa imagem é bem antiga, né? Eu tô pegando. Mas enfim, de qualquer forma, eu quero só te mostrar o que eu tô querendo dizer. Então, no caso, essa imagem aqui, ela mostra uma gatuna, meio parece um contrabando, ela encantando o cara, mas ó, olha essa imagem do César, por exemplo, né? De uma câmera vista de baixo pra cima, de personagens fazendo contrabando. Nesse caso de ovos aqui, né? Os goblins fazendo contrabando de ovos de dragão. Não só a cena funciona pro cenário, mas também elas valorizam os personagens. Os personagens, eles também estão na mesma perspectiva, digamos assim. Claramente os personagens estão neste cenário. Eu ainda sinto nas suas ilustrações que os personagens eles estão meio tipo desconectados do resto. E isso até, acredito, né, que isso até incentiva você a criar essas composições mais abstratas, meio carinha de pôster, para você não precisar fazer esse trabalho de colocar um personagem no cenário. Eu não vi isso sendo muito bem feito no seu trampo ainda. Gostaria de ver, se você quiser seguir para essa área de ilustra. Mas de qualquer forma, o seu portfólio já está muito bom para várias outras coisas, tá bom? Eu tô viajando nessa análise?
Me diz aí. Tem uma coisa de render também que eu acho bem legal, o tipo de render que você está fazendo aqui, mas também vou falar umas coisinhas. Essa estética de pôster é do Valorant, eu sei. Mas ele ter escolhido essa estética para ilustrar é o que eu quis dizer, sacou? Não, acho que faz super sentido. Inclusive, foi bem parecido com o que o Celestino apontou quando fiz mentoria com ele mais no começo do ano. Aí, ó, legal. Nesse tipo de imagem, onde você naturalmente precisa colocar muitos detalhes porque você cria essas hard edges, né, para criar as transições e tal, eu tomaria um pouquinho de cuidado para você não criar contrastes excessivos em todos os lugares. Então, na moto, eu vejo isso acontecendo demais, assim, fazendo com que eu não entenda o volume da moto que você estipulou aqui. Porque você colocou bastante contraste aqui, aqui e aqui. Eu não entendo a planificação dessa moto. Eu aproveitaria essa estética para simplificar alguns planos, pelo menos. Então vamos supor que os planos que estão voltados para baixo, eles vão estar em sombra, ou seja, eles vão ter menos transições. Eu acho que você ter aprendido a fazer isso, essas transições com shapes interessantes e tal, ela te dá muita vontade de fazer isso em todos os lugares. Mas eu queria que você entendesse que a sabedoria é você saber dosar isso e colocar isso de uma forma mais pontual. E não em todos os lugares, entende? Porque senão tudo parece muito volumétrico e meio estranho, assim. Tipo, isso aqui parece que ela é assim, ó. Mas ela não é assim. Porque no canto eu vejo que ela é reta. Ela não é assim, né? Ela não tem esse formato. Então por que não isso aqui ser simplesmente um valor com menos contraste, pelo menos? Ou mais sólido, mais simples? A mesma coisa para todo esse plano inferior aqui, ó. Eu não vejo necessidade disso aqui, tá com tanta variação e contraste, coisinhas e tal. Eu acho que isso acaba tirando o que essa imagem tem de bom. Então, por exemplo, eu deixaria essa mudança de plano, essa apresentação de mudança de plano assim, ó. Por exemplo, tá? Porque senão fica tudo com muito contraste. E aí a gente meio que se perde. O nosso olho, ele se perde, ele não sabe para onde olhar, ele não sabe, ele não entende o volume das coisas. Então, eu dominaria um pouco. É uma habilidade muito legal que você adquiriu, com certeza, mas que tem que ser dominada um pouquinho, sabe? E usada com um pouco mais de sabedoria, com mais maestria, assim, sabe? Ao invés de você só ficar jogando em todos os cantos, assim. Essa é a minha humilde opinião. Até para personagens que são bem renderizados, eu, por exemplo, eu colocaria mais render na perna que tá mais em luz, e nessa perna que tá mais para trás, mais escondidinha, eu talvez tiraria detalhe, assim, tiraria informação, ó. Porque é como se a gente conseguisse ver o material e os detalhes nessa perna, e a outra ela serve só como um complemento ou um shape mais simplificadão. E não precisa de tanta info assim, sabe? Se você observar grandes mestres que trabalham dessa forma aqui, você percebe que eles não vão colocar isso em todos os lugares. Eles vão ser muito mais seletivos para colocar essas transições duras, entendeu? Então, essa simplificação parece às vezes que, quando você estiver produzindo, parece que você está dando migué, porque tipo, será que pode parecer que eu não quis renderizar aqui? Não. Não. Na verdade, mostra a sabedoria de que você não precisou renderizar aquilo para que o observador entendesse de que material aquilo é feito, ou o volume daquilo. Tem que saber meio que brincar com o olhar do espectador, sacou? Foi exatamente isso que passou pela minha cabeça no processo. E eu entendo completamente, mano. Eu entendo completamente. Pode parecer que... não, eu não quero parecer que eu sou preguiçoso no meu portfólio. Não, de forma alguma. A imagem tem que ficar da hora. Não importa como você fez, sabe? Enfim, é uma coisa muito poderosa que você conseguiu. Mas se você conseguir dosar isso um pouquinho melhor, show de bola. Fica muito mais da hora. Vamos falar um pouquinho sobre composição. E eu quero até contrapor essa imagem que você mostrou aqui com aquela outra do vovô aqui, né? Lendo uma história e tal. Quando a gente fala sobre composição, a gente tem que entender, primeiro de tudo, assim, o que a gente quer contar com essa história. Porque composição nada mais é, para mim, do que uma organização visual, certo? Então, quando a gente fala sobre organização visual, a gente não tem regras estabelecidas do que precisa ser feito ou do que não pode ser feito. A única regrinha que eu levo em consideração é: eu preciso passar a minha mensagem da melhor forma. Então, baseado nisso, a gente monta uma composição, a gente distribui os elementos gráficos
de uma forma que, de preferência, se for a sua intenção, não gere ruído na comunicação. E que, na verdade, não só não gere ruído, no caso, não só atrapalhe, mas que também que evidencie e fortaleça as suas decisões de storytelling, de como você vai contar aquela história. Se você conseguir reforçar isso, melhor. Então, por exemplo, nessa imagem aqui que você fez, o jeito que você organizou a imagem, ao meu ver, tá um pouquinho confuso. Um pouquinho. Porque eu não conheço esse universo, eu não conheço esses personagens, eu não sei o que você quis contar aqui. Eu entendo que são, nesse caso aqui, várias histórias separadas. E isso você fez melhor... Opa, aqui e aqui. E isso você fez melhor até do que nessa, mas nessa também tem coisas melhores do que naquela outra. Eu vou explicar de uma forma bem simples. O que eu gosto nessa imagem e nessa aqui. E aí a gente tenta conversar um pouquinho a partir disso. O que eu gosto é que você criou uma hierarquia bem evidente e a hierarquia meio que evidencia essa personagem como se ela fosse a principal. Então é uma composição de floating heads, né, de tipo cabeças flutuantes, ou no caso aqui são corpos flutuantes, né, que é aquela ideia de pôster, certo? E que os elementos que são evidenciados como formas maiores, eles são ditos para quem está observando essa imagem de que eles são mais importantes. Então eles têm mais espaço na sua composição, que é claramente essa personagem porque ela ocupa mais da metade do espaço aqui, né, visível da sua imagem. Ela ocupa mais da metade desse espaço, certo? E os outros personagens, eles estão diminuindo de forma gradual e de forma evidente. Então eu tenho essa personagem como secundária, e esse personagem, para mim, essa história também se torna secundária, porque eles possuem meio que o mesmo tamanho. Então, a gente tem uma hierarquia assim, ó. E temos uma leitura terciária aqui, que são esses outros personagens. Apesar dessa hierarquia e delas estarem formando, tipo, um triângulo que sempre leva, né, a direção do nosso olhar para cima, o que eu não gosto muito dessa composição é que a história tá muito esparsa, ela tá muito solta, assim, sabe? Apesar de ter alguma conexão de, tipo, dessa cobra na mão da personagem, eu não consigo, nem de uma forma dinâmica, conectar todos esses outros personagens. O que eu gosto de fazer numa composição dessa. Eu gosto de conectar de alguma forma, de amarrar um pouco essas histórias. Mesmo que seja de uma forma bem mais intencional, assim. Por exemplo, esses personagens, eles são vilões ou são mocinhos? Tipo, eles estão lutando contra quem, exatamente, nessa composição aqui? A única coisa que eu consigo conectar é essa cobra com a personagem atacando esse outro aqui. Então, tipo, é como se ela, por meio dessa cobra, tivesse atacando esse personagem. Se esses personagens estivessem atacando essa outra personagem, ou de alguma forma, eles podiam estar pelo menos virados para ela, ou conectados de alguma outra forma. Eu sinto que faltou essa conexão para você conseguir amarrar tudo, sabe? E eu também acho que todo esse espaço que está aqui poderia ter sido utilizado para enfatizar isso. Eu gosto dessa leitura dinâmica que você fez, de uma grande seta também para cá, mas eu ainda... Essa parte toda aqui ser cortada desse jeito, eu não gosto muito, assim, sabe? E esses personagens, eles me parecem um pouco aleatórios, assim. Parece que são todos contra o cara de azul? Não acho. Eu não acho. Principalmente porque esses personagens, eles estão de costas pro personagem de azul, entendeu? Então, se você quisesse fazer com que todos eles fossem contra o cara de azul, que seria esse aqui, aí sim eu faria todos os personagens meio que mirando nele de alguma forma. Então, tipo, esses personagens virados pro outro lado, assim. Essa personagem olhando para baixo, ou com a cabeça um pouco mais inclinada, e com o olhar para aquele outro personagem, com tudo fluindo para cá, e esse personagem barrando tudo. Ou seja, ele é o alvo. Eu até colocaria mais cobras, mais elementos, tipo, virando pra ele, assim, sabe? Isso aqui ficaria uma composição mais interessante ao meu ver. Porque aí a gente teria uma história bem mais simples e bem mais direta, tá? Nessa imagem aqui, a única coisa que eu particularmente mudaria é de talvez criar a mesma hierarquia de tamanhos que você fez nessa outra aqui. Nessa, eu sinto que por terem tamanhos muito similares, eu não tenho uma leitura muito evidente de, assim, direcionada. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de você ter feito toda essa parte aqui de cima separada com uma técnica de render diferente.
mais giz de cera, mais lápis de cor. Eu gosto dessa separação. Então, quando a gente fala de composição, esses elementos que agrupam partes da sua imagem por técnica, por temática, por cor, por outros elementos, isso é sempre legal para você enfatizar na composição. Então eu gosto muito de você ter usado um render diferente, uma técnica diferente para separar os dois, mas eu acho que você poderia ter enfatizado isso, talvez trazendo uma hierarquia nos tamanhos também. Então talvez colocar esse personagem um pouquinho menor, esse gato, ele pode ser grande na imagem, mas talvez ele um pouquinho com a cabeça um pouco menor, mais longo, sabe? Mais magro e talvez até envolvendo a cena de alguma outra forma, fazendo com que talvez esse braço criasse uma sobreposição com o próprio cenário, assim, com o próprio personagem aqui. Algumas outras coisinhas, bem mais sutis, assim, mas que eu acho que ficou, de novo, bem da hora, assim, a imagem ficou bem bonita. E nessa seria mais ou menos essa a minha visão. Mas, num geral, de novo, acho que seu portfólio tá muito legal, assim. Não sei se você tem alguma outra dúvida do que eu disse. Para mim, a organização, ela começa com esses elementos, com essas setas, assim, sabe? Com esses vetores bem mais evidentes para contar uma história mais simples dentro da imagem. Então, tem essa história. Quando você for organizar essas imagens bem complexas, tenha em mente qual é a sua história, por mais simples que seja, sabe? E é até bom que seja simples. Quer ver um outro exemplo bem legal? Eu acho que está no portfólio da Mar. Eu vou pegar algumas imagens que a gente trabalhou no estúdio e vamos tentar fazer uma leitura disso. Essa imagem aqui, ela é bem nessa pegada de pôster que você fez, mas vamos dar uma leitura bem simples para ela e bem de uma forma de organização. Esse aqui é um pôster de apresentação desse personagem que chama Monk, tá? Vamos lá. Separação de elementos na composição. A primeira coisa que é a mais simples de todas de você conseguir visualizar. O contraste de claro e escuro. Isso é o mais simples possível. Então, nessa imagem, as coisas mais contrastantes e mais claras e chamativas na imagem é o próprio Monk. É o personagem que está centralizado nessa composição, certo? Isso também é enfatizado pela temperatura das cores. Então, as cores bem quentes dessa cena, douradas e tal, elas estão no personagem principal também, o Monk. O que difere ele de todo o resto. Ou seja, todo o resto está contra esse personagem dessa forma. Os personagens que estão no fundo aqui, eles estão em sombra. Ou seja, tem a relação de luz e sombra. O personagem principal ele está em luz e os vilões, nessa cena, eles estão em sombra. Misteriosos, só com o olhinho brilhando e tal. Os personagens que estão aqui, os goblinzinhos, todos eles estão com as setas, né, com essas lanças viradas, fazendo vetores também de leitura pro personagem principal, tanto esse de cima contra esse aqui do meio que está isolado, centralizado, que é parte da cinemática. Então, em questão de composição, percebe que a gente tem vários elementos que distinguem o mocinho dos vilões, sacou? Então, tem várias coisinhas nessa cena que colaboram para essa leitura de que, beleza, ele é o nosso herói. E era a intenção dessa imagem. Vamos para uma outra. Saca só essa imagem. Essa imagem aqui é loucura. O César pintou junto com o Mike. E aqui é muito óbvio qual que é a ideia, né? É tipo, também a mesma ideia de tipo, os mocinhos contra os vilões. Ou a parte, como se fosse no Dota ali, o Radiant contra o Dire. A parte escura do mapa contra a parte radiante do mapa, enfim. Então aqui é separado em valor, em cor, em separação na própria imagem, tipo, metade da direita e metade da esquerda, dos personagens lutando e brigando e tal. Então essa aqui é uma composição extremamente caótica, mas que é muito evidente a separação da imagem e a leitura da cena, da historinha que está sendo contada aqui, por mais simples que seja, de novo, ela é bem fácil de ler, sacou? Então, bem simples de você entender. Eu sempre começaria por aí, por uma história simples, tá? E como você conta essa história, baseada na composição. Agora, percebe como tá um pouquinho confuso ainda? Como podia ser muito mais óbvio e muito mais evidente a história a partir de tudo que eu falei? Acho que era mais por aí. Mas, de novo, parabéns pelo portfólio, Guilherme. Espero aqui ter te ajudado de alguma forma. Gostei muito das suas imagens. Tem várias dicas ao longo desse vídeo aí de coisas bem diferentes umas das outras, mas de qualquer forma eu acho que você vai ser o responsável por amarrar tudo isso que eu falei para continuar produzindo peças para o seu portfólio, porque você tá com certeza no momento de quase, sabe? Tipo, um momento de virada ali, porque seu trabalho tem muita qualidade, de verdade. É continuar produzindo para ser visto agora e poder ser chamado por alguma empresa, porque seu trabalho é muito bom. Fica de olho aí, hein? Empresas desse Brasil e do mundo. Fica de olho no Guilherme aí,
Aqui, ó. Bobeou, perdeu, hein? Beleza? Vamos que vamos. Valeu, Guilherme.